Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nessa quinta-feira enfrentou o Olímpia, né, do Paraguai, pela Copa Libertadores, jogo de volta lá em Assunção, né, e vai ser um jogo muito importante para o Flamengo, né, que querendo ou não vai decidir o rumo, um possível rumo ali do Jorge Sampaoli, caso seja eliminado, né. O Flamengo pode ter novidades nessa escalação, né, como Léo Pereira e Felipe Luiz treinaram normalmente, né, no dia anterior e possivelmente pode ser escalado nesse time do Flamengo como novidade, né? E ainda o Flamengo pode ter alteração também no setor ali de volância ali. Thiago Maia e Vitor Hugo podem pegar essa vaga, né? Mas é aquilo. O Flamengo precisa urgentemente, para mim, a obrigação é de chegar lá e conseguir avançar de fase, né? Porque se for eliminado, pelo amor de Deus, né? Então é isso aí, nação. Vambora para esse vídeo. Deixe seu like aí para ajudar também, né? Valeu! Informações, o time do Flamengo treinou hoje, Pedro, o que você tem aí para passar pra gente? O jogo de ida era para ter construído uma vantagem para ir mais tranquilo, né, amigo? Não deu, agora tem que batalhar fora de casa e garantir um placarzinho, pelo menos do empate, para ficar com a vaga, Pedro. Tudo bem, Dani? Um grande beijo para você, abraço a todos aí do clube. Vai ter que construir um placarzinho um pouco melhor. Era para ter construído, na verdade, um placarzinho um pouco melhor no Maracanã. Muita gente sonhava com isso. Fez 1-0, teve a chance com o Bruno Henrique ali de ampliar para 2 também, bateu para fora. Ficou um certo lamento em relação a isso, mas é uma vantagem. O Flamengo traz aqui para o Paraguai uma vantagem, precisa de um empate para seguir a sua defesa do título da Libertadores. É o atual campeão e enfrentar o Fluminense, um Fla-Flu, quem sabe, nas quartas de final. Mas tem um tricampeão pela frente, é o Olímpia, merece muito respeito. O Flamengo já vindo do Rio de Janeiro nesse momento, está voando aí do Rio de Janeiro diretamente aqui para o Paraguai. Previsão de chegada daqui quase 3 horas aqui no hotel. Estamos aqui em Luque, em frente ao Museu do Futebol Sul-Americano. Treinaram pela manhã Léo Pereira e Felipe Luiz mais uma vez. Foram relacionados, viajaram, tem boas perspectivas de entrar na equipe do técnico Sampaoli e aí reforçar o Flamengo, que teve uma bela atuação, a gente lembra, contra o Grêmio, justamente com Felipe Luiz na lateral esquerda. Tem uma possibilidade dele voltar ao time. O Pulgar ainda fica fora, é o grande desfalque do Flamengo, mas que vem concentrado aqui para o Paraguai para querer bater esse Olímpia, que, enfim, promete um inferno no Defensores del Chaco amanhã. A torcida falando muito sobre isso, um inferno. 35 mil ingressos vendidos, esgotados para essa partida. A parte do Olímpia, os 1.700 do Flamengo ainda sobra um pouquinho. O pessoal vai chegando devagar para tentar apoiar o Flamengo nessa batalha, mas é isso. Prendendo a respiração, transmissão exclusiva também, ESPN Star Plus, 21 horas nessa quinta-feira, Flamengo em busca da defesa e também do tetracampeonato, quem sabe, no Maracanã. Dani. Boa, Pedro, obrigada. A gente volta a conversar amanhã. Jogão de bola pra você aqui na ESPN. Olha aqui, como vem o Flamengo pra amanhã? Eu não tenho como cravar isso agora. Não, mas assim, quem tá fora? Vamos lembrar, Pulgar ainda fora, apenas. Fora. Apenas ele. Apenas ele. O São Paulo tem toda a sua equipe aí à sua disposição. Por exemplo, o Léo Pereira treinou hoje normalmente. Provavelmente retorna, porque a gente está falando de um zagueiro que vive um grande momento considerado titular. Agora, time, eu só consigo cravar depois da preleção. Tá, olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aí que tá na telinha ali, ó. O Pedrosa, num pensamento do time do Olímpia, da vantagem que o Flamengo tem, e o jogo ser fora de casa, será que existe a possibilidade do Sampaoli chegar com um time mais reativo, ou isso nunca aconteceu? Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele retorna aí com o Gabigol na frente, o que dá um poder de marcação de pressão mais alta para o Flamengo, inclusive de velocidade. Eu até vi uma parte da entrevista do Daverson lá no programa do Plim Plim, na resenha, ele falando como é diferente o Pedro estar na frente e o Gabigol estar na frente. Como que eles conseguem atrair o Pedro para poder fazer o balanço e o Pedro demora a recompor sem a bola, que é o que a gente fala, que o jogo tem 2 fases. O Gabigol é um cara que corre muito mais, consegue preencher esse espaço muito melhor. Então eu acho que ele não vai fugir do quarteto. Talvez ele opte por uma mudança nessa dupla de volantes. Coloque, por exemplo, um Thiago Maia, um cara que o Vitor Hugo, que fez essa função muito bem, que possa proteger um pouco mais o Flamengo em relação ao Alan, que joga sozinho quando está o Gerson na frente ali, que o Gerson é muito mais espetado como meia do que qualquer outra coisa. Eu acho, inclusive, que ele deveria fazer isso. Criar uma proteção maior dentro desse time para ele poder, com certeza, com a qualidade dos seus jogadores da frente, ser efetivo, mas também não ficar tão vulnerável. Eu repito aqui, o time do Flamengo, quando joga com o Alan, Gerson e o quarteto,
é um time vulnerável. Aí a gente vai Na hora do vamos falar Fluminense, agora é hora da gente falar do Flamengo, que entra em campo amanhã contra o Olímpia. Venceu o primeiro jogo, pode até empatar. E boas notícias para o técnico Jorge Sampaoli. Léo Pereira e Felipe Luiz treinaram, inclusive já com o Maidana, que é o novo preparador físico do Flamengo, e podem reforçar o time. Eu acho que ganha muito o Flamengo, né? Sim. E aí, gente, vai, vamos Mota, lá, pode- gente. Vai contigo. Não, então, o Léo Pereira, como a gente já vem falando aqui, ele é o titular da zaga do lado do Fabrício Bruno, né? Embora o Davi Luiz venha atravessando até um bom momento depois de algumas oscilações ali no ano passado, até no início da temporada, o Léo Pereira inteiro, ele é o titular do lado do Fabrício Bruno e ele precisa jogar, né? Nesses momentos que ele precisa estar em campo, não é à toa que o Flamengo está recusando proposta de milhões por ele. Nesse momento ele precisa estar em campo e o Olímpia não tem essa qualidade toda, não é um time muito qualificado, com a bola no pé principalmente, a gente viu isso no Maracanã. Mas a gente sabe que Libertadores, assim como a gente falou do Fluminense aqui ontem, que passou sem ser brilhante, a pressão lá vai ser da mesma forma. Vai. Estádio lotado, o Olímpia jogando principalmente no início para tentar fazer um gol ali e depois levar para os pênaltis. Então o Flamengo tem que ter o que tem de melhor mesmo. Ótimas notícias, o Léo Pereira voltando. Sem dúvida. O Felipe Luiz eu acho que nem vai ser titular, né? Por conta do Ayrton Lucas. Sei não, hein? Eu Sei botaria o Felipe Luiz. Eu também. Está no Esse melhor jogo- momento, o Ayrton Lucas não vem vivendo um bom momento. A volta do Léo Pereira é interessantíssima, porque o adversário utiliza muito bem a bola parada, a bola alçada na área, aquela bola com muita dificuldade. E o Flamengo teve dificuldade no jogo no Maracanã, quase sofreu um gol. A bola na trave foi originada de uma bola parada. Do escanteio. Então, assim, o Flamengo tem que ficar muito ligado exatamente nessa pressão, porque ele vai forçar aquela jogada de falta e botar, porque o Arce, ele foi um especialista nessa situação, então ele trabalha muito bem essa situação de bola parada. E jogando fora de casa, principalmente, na pressão da torcida, que é pertinho, né? Eu já joguei lá, é muito perto da torcida do gramado. Então, assim, o Flamengo tem que ficar muito ligado nessa bola alçada na área. Agora, falamos de boas notícias. Agora uma notícia não tão boa. Pulgar segue fora. Ainda não. E é engraçado que a lesão do Pulgar, quando aconteceu, o pessoal falou, não, em 2, 3 semanas ele está de volta. A gente já está vendo, ó, o tempo passar e ele se tornou uma peça fundamental do time do Qual Flamengo. foi a lesão? Você Hã? lembra? Qual foi a lesão dele? Eu não lembro Não exatamente, lembro, mas foi porque alguma assim, coisa assim que parecia ser Ser pequena. mais Eu não sei nem se foi tranquila. muscular. Eu não lembro também, estou tentando resgatar aqui o que aconteceu, porque assim, às vezes ele pode ter tentado voltar e Não ter conseguiu, né? sentido um próprio incômodo, aí você vai aumentando ali o tempo de recuperação. Você tenta acelerar, mas aí o corpo não corresponde, aí você acaba não conseguindo dar sequência no que você precisa. Lesão na coxa direita. Então, a se produção foi confirma. músculo, por exemplo, né? Você tenta ali, você tem um período, se foi grau 1, grau 2, grau 3 não, porque arrebenta. Sim. Mas se foi grau 2, por exemplo, você tenta tratar ali o máximo de tempo para tentar recuperar. O teu corpo correspondeu que não tem dor, você começa a treinar, mas depois que você bota uma carga maior, você tem aquele incômodo, você pode ter sentido de novo. Como a gente não acompanha mais os trabalhos dentro de campo e não temos informações do próprio clube, aí a gente fica sem poder realmente mencionar o que a gente sabe sobre o atleta. Mas pode ter sido isso, porque assim, às vezes tem uma fibrose que vem incomodando e aquilo ali vai tirando o desempenho do próprio jogador, a confiança. E isso tudo só o atleta realmente que pode, junto com o departamento médico do Flamengo, pode resolver. Né? E aí, como é que forma o meio-campo, Dorilho? Eu ia falar justamente sobre isso, em cima dessa projeção que a gente está fazendo para o jogo de amanhã, de um jogo de muita bola aérea, muita faltinha ali, cruzamento na área do Flamengo, enfim, muita segunda bola, disputa no meio-campo. O Pulgar é o volante do Flamengo que mais tem essa característica, de ajudar na bola aérea e também de ganhar essas segundas bolas ali no meio-campo. O Thiago Maia e o Alan tem outras características, não são jogadores tão fortes quanto o Pulgar, altos. Então, nesse aspecto, o Flamengo perde muito sem o Pulgar. E aí vamos ver a escolha do Sampaoli. O Alan é um jogador que tem muita qualidade no passe, também pega bastante na marcação, mas não é um cara forte fisicamente. Eu acho que também não atingiu ainda o maior nível dele jogando pelo Flamengo. Tá bem longe. Pois Tá não longe, fez grandes tá longe. partidas ainda. Eu Então, eu não boto- sei se eu ele boto- vai tirar o Alan nessa situação. Eu botaria o Thiago Maia junto com o Gerson ali naquele setor ali como O os Gerson dois. é um jogador que eu vejo o termômetro, né, da torcida sim. nas redes sociais, principalmente, que não deveria ser o termômetro, mas hoje é. Muitas críticas ao Gerson como volante. Porque... Mas assim, o problema todo é que você perdeu uma grande referência, né? Que o Pulgar entrou e se encaixou muito bem nesse time do Flamengo. Principalmente com a chegada do Sampaoli, que ele foi o titular absoluto, ele ganhou a confiança e foi realmente unanimidade.
Agora, você tendo essa ausência, você tem ali um jovem, que é o Igor Jesus, que não vem jogando, você não vai botar ele de cara para jogar nesse jogo. Talvez o Alan não tem essa característica mais de Thiago combate. Maia e Vitor Hugo? Isso. Então, aí você poderia usar os três, né? Deixando três. Aí você tem que ver se vai utilizar o quarteto, se você não vai utilizar. Se você vai utilizar o quarteto que o Flamengo vem utilizando, que é o Everton, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, você tem que usar 2 volantes. Só que aí você vai utilizar, que já foi utilizado, Vitor Hugo junto com o, se eu não me engano, Thiago Maia. Foi até bem. Ele foi até bem na partida. Ele foi melhor com o Thiago Maia. Exatamente. Então, assim, pode ser. Mas eu ainda, com um quarteto, puxaria o Gerson por dentro e deixaria o Thiago Maia, que tem mais características de marcação do que o Vitor Hugo. O Flamengo não pode se expor tanto, né? Já que tem um quarteto muito forte. E tem o Wesley, que ataca muito pelo lado direito. Então, aí você já tendo o Felipe Luiz, você já controla um pouco mais o time na parte de organização defensiva. Então, assim, é um aspecto... O Flamengo tem a vantagem, né, Thiago? E o Flamengo tem a vantagem. Precisa também, mas a característica do clube, da entidade do Flamengo é o quê? Jogar pra frente, jogar pra vencer. Mas aí se tiver a bola... Exatamente. Tiver controlado, tiver bem organizado, o Flamengo vai ter um grande sucesso nessa partida. Rapidinho, a impressão que eu tenho é que o Sampaoli não gosta tanto de utilizar o Gerson recuado. Tanto que quando ele chegou, ele começou a botar o Gerson até de meia esquerda. Ali ajudou muito no ataque. Eu acho que, principalmente nesse jogo que o Flamengo tem a vantagem, ele não vai recuar o Gerson para fazer uma dupla de volante. Eu acho que ele vai abrir mão do quarteto. Exatamente. Aí você tem que abrir mão do quarteto, não tem jeito. Aí para você botar mais um atacante, mais um fixo e deixar um volante só, você fica muito exposto. Eu também acho. Aí você vai ter que tirar um dos... No meu ponto de vista, ele deve tirar o Everton, que normalmente ele não tira o Arrascaeta. Sim. Ele não deve tirar o Bruno Henrique, para mim, hoje é um dos caras mais importantes no campo ofensivo. É o cara mais decisivo, o cara que entende bem... É o cara do desafogo também, né? O desafogo junto com o próprio Gabigol ali. Então, assim, aí vai sobrar, se caso ele tenha a opção de colocar 3, né, por dentro, que aí você pode liberar um pouco o Gerson. Sim. E aí você utiliza o Vitor Hugo, o Thiago Maia, Gerson e na frente o trio, né? Com o Gabigol e com a Arrascaeta. Vamos ver o que Jorge Sampaoli vai organizar desse Flamengo, mas se não classificar, meu amigo, é melhor se preparar, porque aí pode vir até um pedido de demissão aí. Bom, vamos... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Flamengo já em reta final de preparação, nessa quinta-feira enfrentou o Olímpia, e sinceramente, a minha expectativa obviamente, é a classificação do Flamengo para as quartas de finais, né? Podemos ter um Fla-Flu caso o Flamengo avance, né? A possibilidade é grande do Flamengo passar, mas também não podemos menosprezar o Olímpia, né? Mesmo não tendo um time, um time inferior ao Flamengo, não podemos desprezar o Olímpia. É aquilo, a minha expectativa é que o Flamengo consiga fazer um jogo bom, estável, que não leve muita pressão e consiga ali, pelo menos uma vitória ali simples, ou não levar tanto susto, né, como essa defesa geralmente leva, né. Obviamente, se a gente for pegar, fazer uma comparação entre Flamengo e Copas e Flamengo Brasileirão, são times praticamente totalmente distintos, né. Então, a nossa expectativa é que o Flamengo sim consiga fazer um bom jogo, né. Se a gente pegar a última apresentação do Flamengo, obviamente, né, contra o Olímpia mesmo, no Maracanã, não foi uma apresentação tão boa do que a gente esperava. A gente esperava um futebol bem jogado e também um resultado maior, né, que acabou sendo de 1-0. Mas, vantagem de 1-0, não deixa de ser vantagem, 1-0, dependendo da circunstância do jogo. É um placar muito bom e é aquilo. Espero que o Flamengo consiga fazer a sua parte e traga para o Rio de Janeiro, sai do Paraguai, vem para o Rio de Janeiro com a classificação no bolso, né. Isso que a gente, torcedor, espera, né? Mas é isso aí, tamo junto. E se caso seja eliminado, que existe essa possibilidade, temos que contar com isso também. Eu não queria, né? Mas tem que contar, né? A situação do Sampaoli e do jogador do Flamengo vai complicar e muito, né? Mas é isso aí. Palpite para o jogo? Meu palpite para esse jogo aí, eu fico com um palpite de 2-1 Flamengo fora de casa. 2-1 Flamengo fora de casa. Tamo junto, nação.